Olá, meus amigos do programa Mercado Futuro, como vão todos vocês? Espero que todos bem. Vem mais uma vez o programa Mercado Futuro aqui nas redes para você. Bem, já não é de hoje, mas nem não sei se todo mundo está percebendo, mas o crédito rural brasileiro está mudando. Foram criados vários títulos, enfim, digamos assim, uma revolução meio silenciosa, mas é uma evolução que está acontecendo lentamente, mas está acontecendo. E o crédito rural hoje já tem, eu conheço casos de grandes empresários aí do campo que até por serem grandes e terem condições de negociar, preferem não usar o crédito rural oficial e negociam diretamente com os bancos. Isso tem a ver com a taxa Selic nos patamares atuais, é a taxa básica de juros. Bem, mas eu sou iniciante nesse assunto. Quem é bom nisso e vai conversar com vocês, está aqui ao meu lado na tela, é o engenheiro agrônomo formado pela Exalc USP, Luiz Cláudio Cafani. Como todo bom exalquiano, ele tem um apelido. Então, se eu esquecer, porque eu trato ele pelo apelido, então, se eu esquecer, o doutor Luiz Cláudio vai virar o Uruba, que é o apelido dele, da Exalc. Bom, ele é consultor financeiro para assuntos do agronegócio, é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, entre outras coisas. É meu amigo de longa data, acho que a primeira vez que eu tive com o Luiz Cláudio foi lá nos anos 96, 97 do século passado, no Canal Rural. Olha quanto tempo faz isso. Bem, o Luiz Cláudio é que vai explicar para a gente essa mudança que eu falei, se está ocorrendo mesmo no crédito rural. Luiz Cláudio, muito boa tarde, bom dia, muito obrigado pela tua atenção. O crédito está mudando mesmo, eu não estou inventando história aqui não, né? Bom dia, Hash. Queria agradecer aí o espaço para a gente falar um pouco de crédito rural. Realmente, eu acho que o crédito ele tem uma convergência de fatores que está fazendo com que esse crédito comece a mudar de agora para frente e ele realmente vai ter uma cara muito nova daqui a alguns anos, né? Então, como você falou, com taxa Selic a 2%, obviamente que deu uma subida, né? E até passar essa turbulência que a gente está passando, provavelmente a taxa vai subir mais, mas ela vai, o país, se ele continuar com as estruturas bem fundamentadas, ela vai voltar, né? Com taxa de juros baixo, quer dizer, ninguém, né? Você vai fazer uma aplicação num fundo de investimento, né, no banco, você consegue 2% ao ano, né? Então, o que acontece é que, com taxa de juros baixa, o capital privado ele começa a ver outras oportunidades, né? Há uns 3, 4 anos atrás, a gente tinha o próprio Tesouro Direto oferecendo NTNB uma pré-fixada, né, a 16% ao ano. Pré-fixada a 16% ao ano, quer dizer, é totalmente contrário do que qualquer coisa que a economia diz, porque se você tem um grande retorno, você tem que ter um risco alto, né? Mas naquela época a gente tinha um grande retorno com risco baixo, que é o título público. Quer dizer, isso acabou, não tem mais. Então, e isso explica também a enxurrada de pessoa física, Hash, que está entrando na bolsa, porque é óbvio, né? Você começa a falar, eu quero entrar numa empresa para poder ver se eu consigo ganhar um pouco do lucro daquela empresa. Então assim, isso é uma realidade que está impulsionando tudo isso. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que é bem relevante é que o país está com um problema fiscal muito grave e assim, o aumento da quantidade de crédito rural, né, no ano passado foram 192 bilhões de reais para todos os tipos de crédito. Quer dizer, o aumento a taxa de crescimento já não vai ser mais a taxa de crescimento que a gente via há algum tempo atrás. Quer dizer, o próprio governo vai ter dificuldade de financiar e vai acabar realocando, né? Ele vai acabar assim, de uma maneira forçada, tendo que fazer escolhas, talvez para produtores
médios e pequenos, né? E dado que os produtores grandes teriam uma saída que é o mercado de capitais. Então, quer dizer, o segundo problema é o problema fiscal. O terceiro ponto é que assim o próprio produtor ele realmente está se aperfeiçoando, né? Tem vindo os filhos, né? Os filhos estudam tecnologia, voltam para a fazenda. Então, quer dizer, eu acho que esse também é um outro viés que também está ajudando nessa convergência. Eu falei cinco, né? Eu estou no terceiro. O quarto é que teve agora, há algum tempo, na verdade foi em abril de 2020, a Lei do Agro, né, foi editada, né, a 13.986 de 2020, e ela trouxe vários aspectos de modernização e de segurança jurídica para os títulos do agronegócio. E além de criar um outro título, enfim, ela veio realmente dando essa mudança regulatória para poder dar lastro daqui para frente para esse mercado de títulos agro, né? E quinto, é que está havendo, e aí eu concordo com você totalmente, né, uma revolução silenciosa das startups, né, das fintechs, das agrofintechs, quer dizer, esse pessoal, eles vêm com ideias muito inovadoras, utilizando, na maioria das vezes, blockchain, e criando e tendo ideias para poder criar títulos, tokens, né, que eles chamam, tokens digitais, né? Então, a gente já tem alguns casos, inclusive de créditos de carbono, né, com oferta de tokens digitais, não aqui, assim, é do Brasil, mas não oferta aqui dentro do Brasil. Mas o que é engraçado é que, assim, a própria CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que regula, né, o mercado de capitais, e o próprio Banco Central, que regula o mercado financeiro, esses dois agentes estão muito antenados nessas novas tecnologias. Tanto que tem tido vários eventos, né, a própria CVM tem um laboratório de inovação financeira, e o Banco Central também, e tem muito assunto agro sendo discutido. Então, eu acho, Hash, de verdade, essa convergência desses 5 fatores, vai realmente mudar o rumo dos títulos do agronegócio. Quer dizer, o produtor não vai mais ficar dependente do governo. Aliás, o governo vai ser vai complementar. Né? Então, assim, primeiramente, eu queria só colocar esse pano de fundo para a gente poder falar mais dos títulos. Não, eu concordo integralmente com você. E eu acho o seguinte, se você pegar o exemplo americano, os americanos gostam de investir em ação. Agora, com a taxa de juros lá beirando zero, não sei se você viu, mas, enfim, na última posição que eu tive, que foi um amigo nosso que deu, esses fundos de investimento estavam com um número de contratos que representavam 80 milhões de toneladas de soja, né, comprados, ou seja, acreditando que está alto, mas vai subir. Bem, eu vou começar, então, pelas minhas primeiras dúvidas. Com relação à taxa de juros. Ela está hoje em 2,75, né, aumentou 2,75, com a promessa que em abril aumenta mais 0,75, portanto, ela vai para 3,5%. Mesmo eu li o relatório do Banco Central, o último, e fala daí que pode chegar em 4,5%, 5%. Mesmo a 5%, esses seus argumentos iniciais me parecem bastante atraentes. É isso mesmo? Porque até que alguns, eu não sei todos, mas alguns títulos do agronegócio, né, você brasileiro, não paga imposto de renda, né? Tem essa coisa atraente, né? Sim, bem lembrado, né? Eu concordo. Obviamente que quando você tem 2,75 para 5%, é bem diferente, né? Mas eu acho que ainda continua atraente, né? Porque 5%, o agronegócio consegue pagar, o profissional consegue pagar mais do que 5%. Aliás,
tem vários, eu já vi CRA sendo emitido com mais de 5%, já vi próprio FDIC pagando para cotista mais do que 5%. Então, quer dizer, existe essa possibilidade, né? O que eu acho que se a taxa de juros explodir, aí sim, aí a gente volta para o patamar lá atrás. Mas, assim, vamos combinar que o país é um país que ele é cíclico, né? Então, provavelmente ele vai subir a taxa de juros, depois vai começar a cair, a economia vai voltar aos eixos, eu sou um otimista, né? E aí a gente conta com esse capital privado para irrigar o agronegócio, né? Outra coisa que você falou, de fato, né? Você tem alguns títulos do agronegócio que tem, né? O próprio CRA, a própria LCA, eles têm, a CPR também, tem isenção de imposto de renda para a pessoa física, né? Então, por exemplo, se tem uma emissão de oferta pública de CRA, se é um investidor pessoa física, ele não paga imposto de renda. Então, isso ajuda, né? Quer dizer, se você for fazer... E aí é tudo comparativamente, né? Porque um investidor pessoa física, ele fala, eu vou comprar um CRA, ou eu vou aplicar um fundo de investimento, ou vou emprestar dinheiro para o banco através do CDB. Né? Como o banco vai pagar CDI, que é quase igual a Selic, quase igual à taxa Selic, então vai pagar a taxa de juros da economia, que são os 2,75%, o CRA ele consegue ser um pouco mais competitivo, né? Ele vai te pagar algo, ainda que ele te pague a taxa de juros da economia, não tem imposto de renda, então você não vai tirar os 22,5%, dependendo do prazo, na hora de resgatar o dinheiro, e você vai pagar esse de imposto. O que já é uma grande coisa. Luiz Cláudio, eu estou acertando, Luiz Cláudio. Vamos a um pequeno intervalo, é muito rápido, e nós voltamos já já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje eu converso com o engenheiro agrônomo Luiz Cláudio Cafam, professor do Mackenzie, consultor financeiro para assuntos do agronegócio, falando de uma mudança que está ocorrendo aí e que é muito importante. Só para a gente deixar claro, o CRA é certificado de recebíveis do agronegócio, é isso mesmo? Sim, certificado. O LCA é letras... de crédito do agronegócio. Tá, e tem mais uns 3 ou 4, né, por aí. Sim, então, o que aconteceu? Quer dizer, a CPR, você estava falando quando a gente se conheceu, nós nos conhecemos, acho que foi realmente entre 96 e 97, você me chamou para dar uma entrevista no Canal Rural, e a gente passava preço, né? Eu estava trabalhando na Exalc, passava preço para você, e você chamou para falar do CPR, né? Quer dizer, a CPR é de 1984, né? Quer dizer, ela já é antiga, né? A CPR é bem antiga, né? Então, quer dizer, a própria CPR, ela é o título, né? Que é a cédula de produto rural, é um título que ela lastreia, é a base para todos os outros títulos, né? Então, você tem, se for olhar na estrutura, né? E aí, assim, esses títulos do agronegócio, quando foram criados, eu falei errado, a CPR foi de 94. E os títulos do agronegócio, o restante dos títulos foram de 2004. Então, se a gente for olhar o arcabouço de títulos do agronegócio, a gente vê que a CPR ela é emitida por produtor. Aí existe um outro título que chama Certificado de Direito Creditório do Agronegócio, que é CDCA, que são emitidos pela cadeia de insumos e de processadores, vamos dizer assim, né? Então, é o título que é emitido por esses agentes. Então, o que eu estou querendo mostrar? Que todos esses títulos, eles abarcaram, eles conseguiram, cada um dos elos da cadeia do agronegócio tem um título para emitir, né? Então, por exemplo, os bancos, eles podem emitir, só quem emite LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, são os bancos, né? Então, quer dizer, então os bancos, como ele emitiu um CDB, ele pode emitir quase a mesma coisa, só tem um detalhe, né?
o banco, ao emitir a letra de crédito, a LCA, essa LCA tem que estar lastreado em direitos creditórios do agronegócio. O que é isso, esse nome complicado? Direitos creditórios do agronegócio nada mais é do que CPR, CDCA. Aí tem um outro título que também não é o produtor que emite, mas é o armazém que emite quando o produtor deposita a mercadoria dele dentro do armazém. Então, imagine um produtor de café, deposita o café dentro do armazém, ele pede para o armazém emitir um CDA-WA, que é o Certificado de Depósito do Agronegócio e o Ordem do Agronegócio, que também é um título que serve para o produtor conseguir carregar estoque, tem várias outras estruturas que ele consegue fazer. Então, voltando, então o produtor emite CPR, o armazém emite CDA-WA, a cadeia de insumos e de processador emite CDCA, aí a gente tem o banco emite a LCA, e aí a gente tem um outro título, que são os CRAs, que são os Certificados Recebíveis do Agronegócio, que aí é um título um pouco diferente, é um título no qual quem emite é uma empresa que chama empresa de propósito específico, né? Então, ela é uma securitizadora, e essa empresa, o que ela faz? Ela emite esse título, mas também esse título tem que estar lastreado, aliás, todos esses títulos têm que estar lastreado em CPRs, em CDA-WA, em CDCAs, quer dizer, quem criou esse título, né, que foi criado lá quando o Ivan Vedekin era secretário de Política Agrícola, e foi sob a gestão dele que foi criado, quer dizer, foi muito engenhoso, porque o que aconteceu? Todos esses títulos, ele criou vários títulos que podem ser emitidos por vários elos da cadeia do agronegócio, mas esses títulos necessariamente têm que ser lastreados na base, que é a produção rural. Então, assim, quer dizer, todos esses títulos estão, eles foram criados para poder carregar o dinheiro do mercado de capitais para o campo. Quer dizer, naquela época, o título foi super bem bolado, só que a gente tinha um problema de taxa de juros, né? Então, só para terminar ainda dos títulos, então, quer dizer, esse CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, ele é emitido por essa empresa, né, que é uma securitizadora, mas ele tem um detalhe muito importante, porque você fala, na hora que essa empresa, essa securitizadora, emite esse título, o comprador, o investidor, vai comprar um pedaço desse CRA e ele vai falar, eu vou correr risco de crédito dessa securitizadora. Na verdade, não, porque a legislação ela criou um método, um processo de separar, né, o que eles chamam de patrimônio separado. Então, todas as CPRs que lastreiam esse CRA, ele fica num patrimônio apartado dessa securitizadora. E isso faz com que os investidores eles consigam, na boa, comprar esses títulos. Fora isso, né, e aí eu estou indo mais ou menos num caminho cronológico, né, em 2001 foi criado os FDICs, mas os FDICs não operavam com o agronegócio. Só de uns 3 anos para cá, uns 2 anos para cá, os fundos de investimento de direitos creditórios, eles têm comprado títulos do agronegócio para lastrear as cotas de fundos que os cotistas, é como se fosse um fundo mesmo de investimento, esses fundos de varejo que a gente costuma comprar, só que são fundos para investidores um pouquinho mais qualificados, e esses fundos, o investidor, pessoa física, compra uma cota desse fundo, e são fundos lastreados em títulos do agronegócio. Aí ele pode lastrear também, sempre, CPR, CDCA, CDAWA. Né? Então, isso é uma coisa nova que está acontecendo por causa, Hash, da taxa de juros. E a Lei do Agro criou um outro título para o produtor, que é o certificado o CIR, Certificado Imobiliário Rural, que é na verdade, não é para o produtor, e sim para o proprietário rural, que é uma maneira dele poder emitir esse certificado, e criou também junto uma estrutura que chama patrimônio de afetação, né, que nada mais é do que o produtor conseguir apartar uma
parte da propriedade dele, Sim. e para ele não dar toda a matrícula da propriedade como garantia, por exemplo, num título. Então, ele aparta, dá só aquela parte da propriedade como garantia. Então, é assim, e ainda tem mais um, que ainda não foi sancionado pelo presidente, até onde eu sei, mas ele já foi aprovado na Câmara, que é o FIAGRO, que é um fundo de investimento do agronegócio, que é um fundo que ele pode comprar vários títulos do agronegócio, inclusive pode comprar terra, ainda não foi regulamentado, tá? Nem o CIR foi regulamentado, mas já estão em processos legislativos muito avançados, Resch. Então, o que eu estou falando? Quer dizer, essa convergência de tudo aquilo que eu falei com esses títulos sendo criados, isso vai dar um impulso e está começando já, daqui a alguns anos, que eu acredito que daqui a alguns anos a gente não vai mais ouvir falar tanto vai ouvir, obviamente, no plano safra, etc., mas não vai ser uma coisa tão dependente, sabe? Pelo menos é o que eu acredito, né? Então tá bom, nós vamos a outro intervalo. Eu converso com o Luiz Cláudio Cafam, vamos a um rápido intervalo e eu volto já. Até já. Ok, estou de volta para o programa Mercado Futuro. Hoje a conversa com o engenheiro agrônomo Luiz Cláudio Cafam, ex-aluno da Exalc, professor do Mackenzie e consultor financeiro para assuntos do agronegócio, explicando para mim e para vocês todos os títulos, todas as novas ferramentas que tem aí. Uma dúvida que eu quero já perguntar, porque o tempo está indo muito rápido, é a questão de usar esses títulos, que o Luiz Carlos explicasse rapidamente, também pode lastrear dívidas em dólar. Isso é uma coisa. E outra coisa que eu acho importante, que a gente falou muito pouco, um é do amadurecimento da classe produtora. O Luiz Cláudio falou mais ou menos. E outra coisa que eu queria que ele se explicasse melhor é o negócio das startups. Luiz, vamos lá. Tá, deixa eu anotar aqui. Bom, primeiro é uma evolução aí, né, ainda não está totalmente regulamentado, mas nessa lei do agro, né, a lei 13.986 de 2020, ela permitiu que os títulos do agronegócio sejam emitidos em dólar, em moeda estrangeira, né? Quer dizer, e aí a gente já logo associa ao dólar, né? Então, assim, existem algumas regras para emitir, né? Então, por exemplo, tudo bem, a CPR, o produtor pode emitir a CPR em dólar, por exemplo, dado que ele, por exemplo, a soja, ela tem a formação de preço internacional, então ela está relacionada ao dólar. Só tem um detalhe que, e aí isso é do meu outro lado, né, de conhecimento, que é o lado de derivativos, o produtor tem que só tomar um cuidado porque ele vai ter que pagar uma dívida em dólar, né? E ao pagar uma dívida em dólar, ele está sujeito à variação do câmbio, né? Então, ele está devendo em dólar, se a taxa de câmbio subir demais e por algum motivo não subir, quer dizer, se ele tiver lastreado em soja, tudo bem, mas se tiver lastreado em milho, talvez seja um pouco mais complicado. Quer dizer, então, ele tem que olhar a gestão de risco desse dólar, do ponto de vista do produtor. Porque se o dólar subir muito, ele vai ter que pagar em dólar, vai ter que pagar muito mais reais do que ele imaginou, né, que ele ia pagar. Então, esse é um risco, mas é uma coisa que é importante, porque tem mais uma alternativa. Os outros títulos, né, que são os títulos, então tem o título lastro base, que é a CPR, aí tem os outros títulos, que são os títulos que são emitidos com lastro na CPR, que é o CDCA, o CRA, a LCA, eles podem ser emitidos em dólar, só que eles têm que estar lastreados em CPR, em direitos creditórios, também na mesma moeda, né, que senão tem um descasamento, né? Então, ainda não foi regulamentado, né? E ainda tem o próprio CRA e o próprio CDCA, quando se emitir em dólar, tem que, nesse caso, e aí ainda não está muito bem claro, mas esses títulos têm que ser ofertados para investidores não residentes, né? Então, aí, quer dizer, é bom, mas também diminui
né, um investidor no Brasil não poderia comprar um CRA dolarizado pela legislação, mas ainda falta regulamentação e tem uma brecha lá para o Banco Central poder fazer regulamentar do jeito que ele achar melhor, né? Então esse é o ponto do dólar, né? O outro ponto que você falou são as startups, né? O que eu vejo em relação às startups, né? As startups, e aí a gente sempre relaciona as startups relacionadas ao mercado financeiro e as relacionadas ao agro são muito ligadas à parte de monitoramento de lavoura, né, rastreabilidade, etc. Mas, quer dizer, essas startups, tem uma molecada, que eu chamo uma moçada, que tem muita ideia, né? Então, tem muita gente de TI que não conhece o agro, né? Agora, quando você pega alguém de TI que conhece agro, né, ou uma junção desses dois, aí saem coisas muito legais, Hash. Então, a gente está vendo, assim, o agro no Brasil é muito grande, é gigantesco, né? A gente tá só começando, né? E é interessante isso, que isso vai mudar a vida de todo mundo, né? Como eu falei já no começo, vai chegar um momento, todo mundo conhece o Bitcoin, né? Que é essa moeda digital, né? Essa tecnologia do Bitcoin que está por trás dessa moeda digital, que é o blockchain, essa tecnologia está sendo usada em vários modelos dessas fintechs do agro, né? E estão sendo criados títulos digitais, né, Hash? Então, assim, o que é legal o título digital? O título digital é que, assim, desde que seja regulamentado, e a CVM está, de fato, preocupada com isso e buscando regulamentação disso, mas o que é legal é que alguém e aí é num futuro um pouquinho mais distante, mas vai chegar, né, um produtor, ele pode emitir um título digital para alguém comprar isso sei lá, do outro lado do mundo, né? Então não tem fronteiras. E assim, às vezes é difícil a gente palpar isso, a gente ter, porque você fala assim, pô, mas um título digital, cadê a soja, cadê o milho, cadê, né, o café, né? Então esse tipo de coisa é uma coisa que está rolando. E se você me permite, só para eu fechar aqui a parte de títulos que eu não falei, se a gente tiver tempo, Hash, existe um título que foi criado, que você acho que já deve ter falado dele, foi criado com a lei do RenovaBio em 2017, que é o CBio, que é o Certificado de Descarbonização. É um título, é um crédito de carbono, né? E assim, eu vou explicar rapidamente. Esse título é um título que ele é emitido por usinas que fabricam combustíveis que não são fósseis, né? Então, usina de açúcar, de etanol, perdão, a usina de etanol e as usinas de biodiesel. Então, essas usinas, elas podem emitir esse CBio, né? E esse CBio ele é obrigado as distribuidoras que compram combustíveis fósseis, elas têm que comprar esse CBio tem que comprar e aposentar uma certa quantidade, quer dizer, ele encartera esse CBio e depois ela chama aposentadoria, ele aposenta esse CBio, ele não pode mais ser usado para a própria distribuidora cumprir a meta dela, que foi determinada para a Agência Nacional do Petróleo. Mas o que eu estou falando? É um título que é negociado na B3, é um título que tem um escriturador, que tem todos os agentes para dar segurança a esse título. Uma pessoa física pode comprar, qualquer um pode comprar, né? Então, isso também é uma outra coisa que está mudando, né? E eu acho que isso também, do ponto de vista dos títulos verdes, né,
esse negócio vai mudar muita coisa. E a gente está construindo a base para isso, o arcabouço regulatório de títulos para a gente poder chegar a esse ponto, né? Que eu acho que vai ser não vai demorar muito. Luiz, é inacreditável, mas o nosso tempo acabou. Eu vou ter que ir, nós vamos ter que remarcar uma outra conversa para falar dos outros títulos. Então, com 30 minutos. Então, eu quero te agradecer por enquanto. Quando você tiver um tempinho, a gente marca uma continuação, porque esse assunto vai dar muito pano para a manga. Quero te agradecer, obrigado pela atenção e espero te rever em breve. Fica aí que a gente já conversa já. Eu vou só parar de gravar, tá bom? Obrigado, Hash. Um abraço a todos. Outro abraço para você. Eu vou parar de gravar. Gente, a semana que vem tem mais. Até lá.